Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Como passaram a semana? Foi tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo na paz de Deus? Semana passada vocês tiveram aula com tia Marlene, não foi? E continuaram aprendendo sobre as parábolas de Jesus, continuaram aprendendo sobre as histórias que Jesus contou pra gente, não foi? E também continuaram aprendendo sobre a obediência. Primeiro, nós vamos começar hoje com um versículo para vocês decorarem. E no final da aula a gente vai falar de novo para ver se vocês decoraram, tá certo? Hoje a gente vai orar, a gente vai escutar uma história bem legal. Hoje a gente vai aprender sobre a oração, tem muitas coisas ainda, tá bom? Mas primeiro vamos decorar o versículo da semana, tá bom? O versículo dessa semana está lá em Efésios 6, versículo 1, tá bom? Diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Vamos repetir? Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois ele é justo. Decoraram? Então, nós temos que obedecer aos nossos pais, que é um mandamento de Deus, tá bom? Vamos orar para poder a gente iniciar a aulinha de hoje. Pedir para que Deus abençoe os nossos corações, o nosso entendimento, para que a gente ouça o que Ele tem a falar conosco nesta manhã, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, muito obrigado pela nossa família, pela nossa igreja, muito obrigado pela nossa escola, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Te peço, meu Deus, para que nesse momento o Senhor abra os olhos dos nossos corações, para que a gente possa entender o que o Senhor quer falar conosco nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, hoje nós vamos aprender sobre oração, o poder da oração, certo? Vocês sabem que a gente tem que orar sem cessar. Na Bíblia diz que a gente tem que estar em constante oração. Ainda que a gente esteja na escola, no trabalho, onde quer que a gente esteja, a gente tem que estar sempre em conexão com Deus, sempre orando, certo? Sempre falando com Deus. Então, Jesus contou uma história, quando ele estava aqui na terra, ele contou uma história sobre os fariseus e os publicanos, certo? Que falava sobre a oração. Essa história era assim. Eu vou resumir para vocês entenderem, tá certo? Jesus contou que certa vez um fariseu chegou no templo. O fariseu eram aquelas pessoas que seguiam a religião rigorosamente, mas não era uma coisa do coração, não era para Deus. Era para eles mesmos se exaltarem, certo? Então, o fariseu chegou no templo e orou, e foi orar. E a oração dele era para impressionar os homens, era para se autoglorificar, certo? Então, ele dizia assim: Senhor, eu sei que tu sabes que eu sou bom, que eu sou justo, eu jejuo 2 vezes, eu não faço nada errado, eu não sou pecador e eu sou muito bom, Senhor. Isso era a oração do fariseu, certo? Ele em momento nenhum exaltou a Deus, ele só estava exaltando a ele próprio, que ele era bom, que ele não era pecador, certo? Que ele não fazia mal a ninguém. E vocês acham que isso é certo? Isso não é o correto. Porque quando a gente ora, a gente tem que exaltar a Deus. E a gente tem que reconhecer que nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Então, a gente tem que reconhecer o nosso pecado e pedir perdão a Deus. Certo? E nesse mesmo templo também tinha um publicano. Publicano eram aquelas pessoas que cobravam os impostos daquela época. A maioria desses publicanos, eles enganavam as pessoas, eles roubavam as pessoas. Cobravam a mais do que o que era devido, certo? E esse publicano também chegou no templo. E ele orou a Deus, pedindo perdão. Senhor, tem piedade de mim, me perdoa, tem compaixão de mim. Perdoa os nossos pecados, os meus pecados, eu sou pecador. Isso foi o publicano que orou dessa forma, reconhecendo o pecado dele e pedindo perdão a Deus, porque só Deus podia perdoar ele, certo? Então, o fariseu, que era o bonzinho, o correto, ele só orou reconhecendo a bondade dele, os acertos dele. Em momento nenhum ele reconheceu que era pecador também e reconheceu que a glória era de Deus. Já o publicano, que teoricamente era mais pecador,
reconheceu o pecado dele, pediu perdão a Deus e reconheceu a glória de Deus, que somente Deus podia perdoar ele. Então Jesus disse, qual dos dois está correto, né? A oração, ela tem que vir do nosso coração, diretamente para Deus, para o coração de Deus. A gente não pode estar orando para impressionar os outros, como fez o fariseu. A gente tem que orar como o publicano fez. O publicano, ele estava tão arrependido dos pecados dele, ele reconhecia tanto o pecado dele, que ele batia no peito, chorando e pedindo perdão a Deus. Então, a oração dele veio do coração, ele estava realmente arrependido e ele estava pedindo a Deus o perdão dos pecados dele, certo? Então, Jesus disse isso, que a oração, ela não é para impressionar os homens, nem muito menos impressionar a Deus, porque não vai impressionar a Deus. A oração tem que vir do nosso coração, direto do nosso coração, para o coração de Deus, certo? A gente tem que orar com sinceridade. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe o que a gente faz quando a gente levanta, quando a gente vai dormir. Ele conhece o nosso levantar e o nosso deitar. Então, não adianta a gente estar dizendo que é bom, que orou, que fez isso, que fez aquilo. Deus sabe, Deus sabe o que a gente faz. E Deus reconhece os nossos acertos. Sem precisar a gente estar dizendo a Deus e dizendo às outras pessoas o que é que a gente acertou. Deus quer que a nossa oração seja sincera, que a nossa oração seja verdadeira. E que a gente confesse os nossos pecados, certo? Que Ele é fiel e justo para nos perdoar. Quando a gente se arrepende verdadeiramente, pede perdão dos nossos pecados, Deus nos perdoa, tá bom? E aí, o que é que acontece? Jesus, ele deixou claro que a oração tem que ser sincera, tem que ser de dentro do nosso coração, certo? Mas ele também ensinou a gente como a gente deve orar. Vocês estão conseguindo ver aqui esse círculo? E essa é a ordem que deve ser a nossa oração, certo? Claro que você pode orar da forma que o seu coração pedir naquele momento, uma oração sincera, uma oração reconhecendo o seu pecado e reconhecendo a glória de Deus e o poder de Deus. Porque por meio da oração a gente pode pedir a Deus, a gente pode pedir para que Deus cure, a gente pode pedir para que Deus resolva qualquer situação. Se for da vontade de Deus, Ele vai resolver, tá bom? Mas aí, como é que a gente pode começar orando? O início da nossa oração tem que ser de louvor a Deus. A gente tem que dizer Deus, Pai poderoso, misericordioso. Tem que louvar e adorar a Deus no início da nossa oração, certo? Ou a gente pode cantar um louvor, porque ali é o nosso momento com Deus, é o nosso momento, tá? De abrir o nosso coração para Deus. Então, a gente pode louvar e adorar. Em segundo lugar, a gente deve confessar os nossos pecados. Deus conhece o nosso coração, Deus sabe do nosso levantar e do nosso deitar, mas Deus quer que a gente confesse os nossos pecados a Ele. Deus quer que a gente abra o nosso coração para Ele, certo? Confie nele em todas as ocasiões. Então, nós devemos confessar os nossos pecados. Depois, a gente deve orar por você, por nós. Um pedido que você tem para a sua vida, certo? Você vai apresentar diante de Deus a sua vida e algum pedido que você tenha. Depois nós vamos orar pela nossa família, pelos nossos amigos, certo? Alguém da nossa família está precisando de que Deus dê saúde, que Deus resolva algum problema, então a gente vai pedir também, certo? Depois nós vamos pedir pela nossa igreja, pelo pastor, pelas famílias da igreja, pelo amiguinho da igreja, pelas nações, para que Deus alcance o coração das pessoas que estão bem distante de nós. Nós também temos que pedir. Depois a gente vai terminar a nossa oração agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas e dizendo em nome de Jesus, porque a nossa oração tem que ser finalizada com o pedido de que Jesus seja o nosso intermediador, certo? Então nós temos que dizer em nome de Jesus, amém. Nós temos que fazer os nossos pedidos em nome de Jesus, tá bom? Então primeiro a gente louva e adora a Deus, exalta a Deus. Depois a gente confessa os nossos pecados. Depois a gente ora por cada um de nós. Cada um ora pela sua vida, apresenta a sua vida, faz algum pedido pessoal. Depois ora pelos amigos e pela família. Depois pela igreja e pelas nações. E depois terminar agradecendo a Deus por tudo e dizendo em nome de Jesus, amém. Tá certo, crianças? Então vocês se lembrem. No momento da oração de vocês, o principal é que a oração seja sincera, que saia de dentro do nosso coração e que Deus ouça o nosso coração.
Deus quer ver o nosso coração quebrantado, arrependido e confessando nossos pecados a Ele, pedindo perdão e agradecendo por tudo. Nós temos que ser gratos a Deus por tudo que acontece nas nossas vidas. Na Bíblia também diz assim: em tudo dai graças. Seja qual for o momento, nós temos que agradecer a Deus, nós temos que dar graças, porque a gente só enxerga aquele momento, mas Deus enxerga tudo. Deus sabe de tudo e Deus consegue ver lá na frente. Antes que aconteça com a gente, Deus já está vendo e Deus já sabe o que vai acontecer. Então, Deus sabe de tudo e de todas as coisas. Nós temos que ser gratos a Deus e ser sinceros a Deus e pedir perdão dos nossos pecados. Amém, crianças? Vamos orar agora, pedindo para que Deus desperte no nosso coração esse desejo de estar em constante oração com Ele, falar com Ele a todo momento, de uma forma sincera e de uma forma agradecida. Tá bom, crianças? Deus abençoe vocês, a família de vocês, a escola. Continue obedecendo o papai e a mamãe. Vamos novamente ver o versículo para decorar essa semana, tá certo? E que Deus possa continuar à frente da vida de vocês e cuidando de cada um de vocês, tá bom? Novamente vamos para o versículo. Esse versículo está lá em Efésios 6:1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo, certo? Então, nós temos que obedecer aos nossos pais, porque é um mandamento de Deus. Nós temos que obedecer aos nossos pais, obedecer primeiramente a Deus e depois aos nossos pais. Tá bom, crianças? Lembrem-se de orar sempre, sempre, sempre. Na hora de acordar, na hora de uma alimentação, na hora de dormir. Sempre, sempre estar orando a Deus, pedindo para que Deus nos abençoe, nos dê livramento, certo? Para que Deus abençoe os desejos dos nossos corações, os nossos sonhos, que estejam em conformidade com os sonhos e com os planos de Deus para as nossas vidas, tá bom? Vamos orar agora e que Deus abençoe cada um de vocês, tá? Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, poderoso Deus, nós te agradecemos por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Ouve as nossas orações, Senhor. Nós já te agradecemos porque nós sabemos que o Senhor tem nos ouvido e tem nos atendido conforme a tua vontade. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós. Te pedimos para que o Senhor nos dê uma semana abençoada na tua presença, Senhor. Ouve os pedidos de cada uma das crianças, meu Deus. Atende conforme a tua vontade, Senhor. Eu te peço, Pai, para que o Senhor venha sondar o coração de cada um de nós. Tira tudo que não te agrada, Senhor, e quebranta o nosso coração para que a gente possa se arrepender verdadeiramente e confessar os nossos pecados a Ti, meu Deus, de uma forma sincera e de uma forma grata, meu Deus. Tendo a certeza que o Senhor faz o melhor para cada um de nós e que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Nós te agradecemos por tudo, meu Deus. Continua à frente das nossas vidas, continua abençoando essa semana, nos dá livramento, nos dá saúde, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Tchauzinho, crianças. Deus abençoe vocês. Que Deus dê uma semana abençoada a cada um de vocês, às suas famílias, a mamãe, ao papai, a todo mundo. E feliz Dia dos Pais. Beijo. Lembre de dar um beijão no papai, tá? Beijo. Deus abençoe vocês.